Fala galera, eu sou o Fernando Calais e essas são as dicas de waiver wire depois da semana 2, que foi, cara, uma loucura, né, em termos de lesões de running back. Se a gente já tinha na primeira semana a lesão do Austin Ekeler, né, que possivelmente vai voltar na segunda semana, então Joshua Kelly, se ainda está disponível nas suas ligas, mas mais provável é que não esteja, você tem que pegá-lo pelo menos só para, assim, prevenir. Mas esse fim de semana a gente teve outras lesões, uma delas gravíssima, né? A lesão, depois também tem o J.K. Dobbins na semana passada, a gente vai falar daqui a pouco do Gus Edwards e do Justin Hill, mas essa semana, no jogo do Monday Night, o Nick Chubb, lesão seríssima, fora da temporada. E imediatamente eu acho que tem que ser a prioridade número 1 do waivers nessa semana, Jerome Ford, running back do Cleveland Browns. Ele entrou como titular absoluto desse time. Eu acho que ele vira o cara do Browns pro resto da temporada. Kareem Hunt foi embora desse time. Jerome Ford conhece o ataque como ninguém. Eu acho que ele vira, inclusive, um jogador top 12, top 15 talvez, para não exagerar, mas top 12 em praticamente todas as semanas na posição de running back para fantasy, porque além dele ser um bom jogador e provavelmente um dos melhores reservas da posição da NFL, ele conhece o ataque e é um jogador versátil, que trabalha muito bem no jogo de passes. A gente viu o que ele fez no Monday Night depois da saída do Nick Chubb, então tem que ser a prioridade número 1 das ligas de fantasy. Isso porque, assim, eu acho que é bom lembrar, se puga na tua, puga na cua, se não tá, se ele ainda está disponível nas suas ligas, eu estava vendo aqui uma coisa que me chamou muito a atenção: 23% das ligas de fantasy ainda tem o Puka Nacua no waiver wire disponível. Ou seja, dá uma olhadinha lá, vê se algum dos seus colegas, ou se você também não tinha espaço de repente no teu time na semana passada e ele está disponível, vai lá. Mas se não, Tutu Atwell, baixinho enfesado, wide receiver do Rams, fez um grande jogo contra o 49ers, né? Foi o segundo em targets. Inclusive, eu vou dizer um negócio, a gente tinha esperança de que Tyler Higbee, né, o tight end do Rams, teria uma temporada boa, principalmente depois da contusão de Cooper Kupp, por causa desses targets que estavam disponíveis. Não. Tutu Atwell, Puka Nacua são o centro do jogo de passes desse ataque. Outro jogador, se estiver disponível nas suas ligas, né, Kyren Williams, você tem que pegar ele porque, sabe, Cam Akers ficou inativo na semana 2, então, assim, esquece. Esse é o backfield dele, que inclusive o Kyren, ele, assim, participa muito no jogo de passe também, saindo do backfield. Outro jogador que, junto com o Jerome Ford, tem que ser titular absoluto no fantasy em todas as semanas. No caso da contusão do Saquon Barkley, que saiu nesse último drive, né, no drive da vitória do Giants, que depois de começar o jogo, pane total, como a gente viu na estreia contra o Cowboys. O time foi pro vestiário e voltou pro segundo tempo totalmente diferente. A gente já viu o Darren Waller produzindo, a gente viu inclusive Darius Slayton, que pode ser para ligas mais profundas também uma opção de waivers esta semana, mas eu acho que o mais preocupante de tudo isso foi o Saquon Barkley, porque ele foi a coluna vertebral desse ataque, dessa virada, né, histórica do Giants, mas saiu com uma torção de tornozelo que, na hora, quando a gente estava vendo o jogo, parecia algo muito grave, e no fim das contas parece que os exames, né, os Giants estão falando de 2 a 3 semanas. O problema é que quem vai entrar no lugar dele, né? Então é uma situação parecida, por exemplo, à situação do J.K. Dobbins no Ravens. A gente viu, por exemplo, Justice Hill tendo um pouquinho mais de corridas, de oportunidades do que o Gus Edwards, mas eu acho que isso aí vai ser um comitê, vai ser um pouco de pesadelo, sabe? O Lamar Jackson só passou 11% dos passes pro backfield, né? Mark Andrews de volta, ele vai ser o centro desse ataque, inclusive o Zay Flowers, que eu acho que é bom ter ele aí disponível, mas realmente confiar jogador para fantasy nesse time, só Lamar Jackson e só Mark Andrews. Zay Flowers, eu acho que a gente tem que ter aí. E Justice Hill e Gus Edwards, deixa eles no banco se você precisar desesperadamente de um flex. Eu confiaria um pouco mais no Justice Hill do que no Gus Edwards, mas é difícil de saber o que vai acontecer. Tem gente que inclusive acha que o running back titular desse time ainda nem tá no roster ainda, né? Pode ser um free agent que pode entrar, vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o Giants, né? O fato
do Saquon Barkley vai ficar 2-3 semanas de fora. Estão falando week to week, então pode ser uma semana só, a gente não sabe. O Giants vai jogar contra São Francisco, em São Francisco, em semana curta, Thursday night, sem Saquon Barkley. Cara, foram 7 pontos para todo o backfield do Steelers, que o São Francisco permitiu na semana 1. E você vai confiar em Matt Breida e Eric Gray, que nem estava ativo nesses últimos jogos. Difícil de saber realmente se alguém vai conseguir produzir alguma coisa nesse backfield. Matt Breida, eu acho que seria o reserva imediato, mas não sei quão confiante eu estaria. No desespero, tá bom, mas é difícil realmente confiar. Eu acho que depois, o running back que eu mais confiança tenho para saindo do waiver wire, né, como free agent essa semana, é um cara que eu já tinha falado na semana passada, que é o Roschon Johnson. Donta Foreman, inativo na segunda semana. O Khalil Herbert, foi um jogo muito ruim. O Bears é um dos piores times da NFL, se não o pior time da NFL. Vai ser difícil realmente de confiar nesse ataque, mas talvez o Roschon Johnson nas próximas 2-3 semanas não tenha ainda essa participação, mas eu vou dizer um negócio, eu não dou nem 3 semanas para ele virar o titular absoluto desse time, o workhorse. E bom, você tem um titular absoluto de um time, um jogador versátil, grande, forte, era o reserva do Bijan Robinson, por isso ele caiu no draft esse ano, um rookie com muito talento. Eu acho que vale mais a pena ir atrás do Roschon Johnson antes que esses dois comitês esquisitos do Ravens e do Giants, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Pelo menos o Roschon Johnson eu acho que tem aí talento e pode virar titular na metade da temporada para você. Wide receivers, já falei, Puka Nacua, se tiver nas suas ligas, pelo amor de Deus, vai atrás dele. Senão, eu acho que o Tutu Atwell, a gente não sabe se o Cooper Kupp vai voltar ou não. Então, pelo menos o Tyler Higbee não é parte desse jogo de ataque, né? Então eu confiaria, eu acho que é uma boa opção se você tá desesperado atrás de wide receivers. Se não, a melhor opção que pode estar disponível nas suas ligas é Jayden Reed. Eu, inclusive, rookie do Packers, eu, inclusive, droparia o Romeo Doubs pra pegar o Jayden Reed. Porque Christian Watson tá voltando, Christian Watson é uma super estrela, ele não jogou as 2 primeiras semanas. Eu achei muito bom o Packers ter sido cauteloso com ele, porque ele já teve lesões no ano passado, então vai com calma com o garoto. Mas nessas 2 primeiras semanas, sem Christian Watson, e essa última semana sem Aaron Jones, Jayden Reed, 25% dos targets desse time, ele vai ser claramente para mim o número 2 saindo do slot. É um jogador extraordinário, típico jogador moderno da NFL. Eu droparia Romeo Doubs para pegar o Jayden Reed. Eu acho que o Jayden Reed é um excelente wide receiver do 3 a 5 potencial de terminar a temporada com um wide receiver 2 pelo volume que ele vai ter saindo do slot, né? Inclusive, eu acho que tirando um pouco desse potencial que a gente achava que o Luke Musgrave, o tight end rookie também do Packers, teria. Inclusive, ele não tá na minha lista nessa semana para waivers exatamente por causa disso, porque eu acho que os targets que a gente achou que iriam para o Luke Musgrave estão indo pro Jayden Reed, que eu acho que vai ser um centro importante, né? Um dos focos pro Jordan Love nessa temporada. Acabando com os wide receivers, talvez, se você tiver espaço, uma linha mais profunda, tiver espaço no banco para deixar ali para ver qual é. Devonta Parker e Kendrick Bourne são os dois wide receivers que parecem que são os principais wide receivers do Patriots nesse começo de temporada. Na primeira semana, Kendrick Bourne teve mais participação, na segunda semana, Devonta Parker correu 100% das rotas do time. Deixa eles, qualquer um dos dois, inclusive os dois, se você tiver espaço, deixa no banco, vamos ver o que acontece. Mas já saltando para a posição de tight end, eu acho que o número 1 tem que ser Hunter Henry. Ainda está disponível em mais de 45% das ligas. Para mim, é o receptor número 1, né, o wide receiver 1 desse ataque do Patriots. Se ele estiver disponível, tem que pegar. Vai te ajudar muito, porque a posição de tight ends nessa temporada parece que vai ser uma dor de cabeça durante todo o ano. Mesma coisa com o Jay Ferguson, não? 7 targets na red zone. A única coisa que eu preciso falar pra vocês. Um dos que parece que vai ser um dos melhores times na NFL, porque tem uma defesa extraordinária, tem um ataque que tá funcionando bem, né? Tony Pollard parece que pode ser um league winner, sendo draftado praticamente no segundo round esse ano. Então, Jake Ferguson acho que é uma boa opção também, se você tá desesperado na posição de tight end, como muita gente parece estar, né? O maior exemplo é a minha terceira opção de tight end, que é o Zach Ertz, que é um veterano com 30% dos targets do ataque
de Arizona, mas que com 30% desses targets só gerou 9,8 pontos fantasy por jogo. Ele não vai ganhar suas ligas, mas pelo visto, nem Kyle Pitts, né, vai ganhar uma liga pra você, um cara, ou talvez o George Kittle, que também tá... realmente, a posição de tight ends é um problema seríssimo. Se você tem Mark Andrews, se você tem Darren Waller ou TJ Hawkinson draftados no começo, sorte sua, porque o resto da posição parece realmente vai dar uma dor de cabeça tremenda pro resto da temporada. Então, repassando, prioridade número 1, né, dentro da realidade de cada um, né, sem pensar em Puka Nacua, sem pensar em, de repente, Joshua Kelly, não, que provavelmente não deve estar disponível, mas vamos lá. Jerome Ford, Tutu Atwell, Roschon Johnson e Jaden Reed. Eu acho que essas devem ser as prioridades de vocês para waivers essa semana. Não falei de quarterback, porque não tem, assim, eu acho que não tem uma coisa muito gritante, tá muito equilibrada a posição esse ano. Em termos de matchup para semana 2, você também tá desesperado. Russell Wilson não foi um jogo promissor, muitos problemas nesse time do Broncos, mas vai jogar contra o Dolphins, pode ser um tiroteio. Eu acho que é uma boa opção, tá disponível em várias ligas. Bryce Young também contra o Seahawks. Gardner Minshew, Colts contra o Ravens. O matchup não é muito bom, mas ele é um quarterback competente. Vamos ver o que acontece com o Anthony Richardson, que saiu com uma concussão do jogo. A gente sabe como é que essas concussões, a gente não sabe se volta ou não volta, então Gardner Minshew talvez seja uma boa opção. Desmond Ridder contra os Lions talvez seja o meu quarterback favorito, se você quiser aí pegar, né, um quarterback, né, provavelmente o Jordan Love já deve estar nas suas listas, também o Jordan Love é outra opção, que é um quarterback muito eficiente, e, por que não, Baker Mayfield nesse Bucks com 2 vitórias em 2 jogos na temporada, está disponível em 85% das ligas, vai jogar contra o Eagles, mas eu acho que a gente pode falar já da Mayfield mania de volta, e agora na Flórida. Boa sorte nas suas ligas. Um abraço, tchau, tchau.